Normas de circulação, com certeza, é um dos temas muito cobrados na prova teórica do Detran. Além de ser importante para as tuas aulas teóricas, para o teu exame teórico, ele é fundamental para as tuas aulas práticas também. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o conteúdo que mais está caindo, que mais está sendo cobrado, bem como as questões mais cobradas que caem com maior frequência, além daquelas super dicas, aqueles macetes incríveis para você se dar super bem na sua prova. E claro, que antes de eu começar esse vídeo, já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o teu joinha, o teu like, comentar aqui de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos e compartilhar esse vídeo e esse canal com todo mundo. Primeiro, nós circulamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda. Anotem aí, nós circulamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda. Quando havia comportar mais de uma faixa no mesmo sentido, a da direita, mais uma faixa ou mais de uma pista. A da direita será para aqueles veículos de menor velocidade, aqueles veículos lentos que estiverem desenvolvendo menor velocidade. A pista da esquerda será para os de maior velocidade ou que estiverem desenvolvendo uma ultrapassagem. Portanto, é muito comum cair falando dos ciclomotores. O que são ciclomotores? São aqueles veículos lentos de até 50 cilindradas, que têm velocidade máxima de 50 km por hora. Se ele é um veículo lento, ele vai ficar aonde? Na direita. Pode ser tanto na direita, né, ou do centro mais à direita da pista de rolamento. Mas se ele é um veículo lento, ele vai ficar mais à direita da pista de rolamento. À direita, veículos mais lentos. Na esquerda, veículos que estiverem desenvolvendo mais velocidade ou que estiverem fazendo manobra de ultrapassagem. Em relação à prioridade, primeiro, quando vier da rodovia, quem está circulando pela rodovia sempre vai ter preferência, certo? Em segundo, quando falarmos de rotatória, sempre será quem por ela estiver circulando. E terceiro, cruzamento sem sinalização será sempre de quem estiver na direita do condutor. Então, quem vem da rodovia, quem estiver circulando pela rotatória, e quando falarmos em cruzamento sem sinalização, a preferência será sempre de quem vier à direita do condutor. Eu coloquei esse slide aqui para vocês entenderem como que funciona. Em ambas as situações, vocês têm um carro, vocês têm um ônibus e na outra vocês têm um caminhão. Notem que em ambas as situações, a preferência será do automóvel. Por quê? Porque ele está na direita. No primeiro caso, o automóvel, porque ele está na direita do ônibus. E no segundo caso, também é do automóvel, porque ele está na direita do caminhão. Então, cruzamento sem sinalização será sempre de quem estiver vindo pela direita do condutor. Quando falarmos em rotatória, sempre será de quem estiver por ela circulando. E rodovia, quem estiver por ela transitando também terá preferência. Então, preferência de quem vier pela direita do condutor em cruzamento sem sinalização. E quando falarmos em rotatória, quem por ela estiver circulando. Primeiro segue a sinalização e depois quem por ela estiver circulando. Semáforos, outro item bem importante que gera às vezes um pouquinho de dúvida. Primeiro, o semáforo ele é composto por 3 cores. Vermelho, que dita uma regra, uma obrigação. O amarelo, que é atenção, é a advertência. E o verde, que segue sem problema nenhum. Então, o vermelho é pare. Independente se vem alguém, se não vem alguém, vocês têm que parar. Se vocês não pararem no sinal vermelho ou mesmo na placa de pare, isso gera uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Se vocês não parar na placa de preferencial,
é uma infração grave com 5. Agora, avançar o sinal vermelho ou mesmo a de parada obrigatória, infração gravíssima, 7 pontos. O amarelo é atenção. O que o condutor vai fazer? Deverá reduzir a marcha e parar. Só cuidem, porque se você iniciou a tua travessia, você está no meio da travessia e o sinal ficou amarelo, você não vai parar bloqueando o cruzamento. Você vai concluir, porque ele não fechou. Ele está dizendo, atenção, porque vai fechar, mas ainda não fechou. E no caso do verde, claro, né, vocês podem seguir sem problema algum. Detalhe a ser lembrado no semáforo verde. Se tiver alguém que ainda não concluiu a travessia, vocês têm que aguardar. Então, se cair a questão lá perguntando, o condutor está no meio da travessia, quando o sinal ficou verde para o veículo, o que o veículo vai fazer? Ele tem que aguardar o final da travessia. E a pessoa que está atravessando, claro, né, vai concluir a travessia no menor espaço de tempo possível. Outro item importantíssimo. Semáforo para o pedestre, ele não tem a cor amarela. Ou ele é verde, ou ele é vermelho, ou ele é vermelho intermitente. Ultrapassagens, outro tema bem importante, tanto para a prova quanto para o dia a dia. Primeiro, a ultrapassagem será permitida quando a faixa que divide a pista de rolamento, a faixa central, for seccionada, tracejada, interrompida, como vocês quiserem falar, mas tem que ter uma faixa, um espaço, uma faixa, um espaço. Significa que é permitido. Agora, que é o primeiro desenho ali, ó, a primeira figura, ultrapassagem permitida para os dois sentidos. Agora, se essa faixa for contínua, como na figura 2, na figura 3 e na figura 4, seja simples ou seja dupla contínua, é proibido, além de ser uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, ele também terá a multa, o valor em reais, multiplicado por 5, que dá um total de R$ 1.467,35. Outra coisa importante também é vocês saberem identificar a faixa central que divide a pista de rolamento. Lembrando que pista de rolamento é o espaço por onde os veículos transitam, por onde os veículos circulam. Tanto para a prova teórica quanto para o dia a dia, sempre que essa faixa central for na cor amarela, são sentidos opostos, ou seja, uma pista está indo e uma pista está vindo. Quando essa faixa central ela for na cor branca, significa que é o mesmo sentido, ou seja, todos os veículos estão indo no mesmo sentido. Faixa central na cor amarela, sentidos opostos. Faixa central na cor branca, mesmo sentido de circulação. Outros dois temas bem importantes também é a diferença e vocês entenderem o que significa parada e o que significa estacionamento. Por exemplo, parada é algo rápido, é algo breve, estritamente necessário para o embarque e desembarque de veículos. Resumindo, são alguns segundos. É quando você para o teu carro, você não desliga, você não desembarca, você não estaciona, você faz uma parada rápida, coloca em neutro, a pessoa desce ou a pessoa embarca e você continua. Isso chama-se parada. Já o estacionamento, notem que o nome é bem maior. É exatamente igual ao tempo que você vai ficar parado, ou seja, é um tempo superior ao embarque e desembarque. É muito comum cair uma questão falando de um caminhão que está fazendo carga e descarga de mercadorias. O que isso é? Ele está realizando um estacionamento, ou seja, ele parou o caminhão, ele puxou o freio de mão, ele colocou em neutro, ele desligou e ele desceu para fazer, a carga ou descarga de mercadorias. Então, é um estacionamento. Outro tema que é de extrema importância
para a prova são as regras com relação a ciclistas. No mínimo 2 questões vai cair na prova para vocês. E vocês precisam saber tanto para a prova quanto para o dia a dia, vocês poderem respeitar os ciclistas. Primeiro, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista. Cuidem, nem direito, nem esquerdo, apenas bordo da pista e ponto. No mesmo sentido dos veículos, com preferência sobre os veículos, sempre em fila. Essa regra da fila, ele vale tanto para o pedestre quanto para o ciclista. Sempre em fila, pedestre e ciclista. Quando falarmos na proibição, ele vai começar a questão lá. É proibida a circulação de bicicletas aonde? Rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Nas calçadas e passeios, só quando devidamente sinalizado. É importante vocês lembrarem. Calçadas e passeios, só quando devidamente sinalizado. Quando falar em rodovias, quando começar, falando da proibição, a resposta tem que começar com rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Ao passarmos por um ciclista, temos 2 regrinhas básicas a cumprir. Primeiro, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Agora, se ele perguntar na distância, pessoal, parem para pensar. Ele já quer saber distância. Como que vocês medem distância? Medem em metro. Então, quando ele perguntar da distância, ao passar por um ciclista, 1,5 metros. Se ele perguntar a forma, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Se ele perguntar na distância, lembre-se, distância é medido em metros, 1,5 metros. Outras 2 questões que caem muito. Trafegar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa. Infração gravíssima, sujeito a multa. Estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, infração grave. Trafegar em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, 7 pontos. Estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, infração grave, 5 pontos. Luzes e buzina, vocês precisam saber, principalmente com relação a luzes, porque é muito comum eles abordarem temas relacionados com a utilização das luzes. Para a prova teórica, para o dia a dia, vocês precisam lembrar de 2. Luz baixa ou luz de posição. Jamais farol alto, jamais farol apagado. Caiu qualquer questão na prova falando de luzes, luz baixa ou luz de posição. E sempre que ele mencionar as condições adversas, vocês precisam juntar 2 palavras-chave, que é reduzir velocidade e luz baixa ou luz de posição. Então, lembrem-se, condição adversa, reduz velocidade. Sempre que tiver a opção reduzir velocidade, fiquem atentos se também não vai aparecer o item das luzes. Aí será luz baixa ou a luz de posição. O uso da buzina irá respeitar 2 regras. Primeiro, simples e breve toque. Falou em buzina? Simples e breve toque. Falou na proibição? Entre 22 e 6 horas, ou entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã. Mas o termo correto que cai na prova, proibido entre 22 e 6 horas, e sempre será utilizado com um simples e breve toque, ou também aonde tiver a cornetinha cortada. Se tiver essa cornetinha cortada, significa que é proibido utilizar a buzina. Nos demais casos onde não tiver placa, é proibido entre 22 e 6 horas da manhã. E quando você for utilizar a buzina, um simples
E esse, então, pessoal, é o conteúdo mais cobrado. Não tem todo o conteúdo, mas uma revisão, um resumo, né, do que mais é cobrado na sua prova teórica. E agora eu vou mostrar para vocês algumas questões que estão sendo muito cobradas. Nesse vídeo eu coloquei só as questões oficiais do Detran, porque se eu fosse ter que colocar todas, ia ficar muito extenso. O vídeo já ficou um pouquinho extenso, mas se fosse colocar tudo, ia ficar mais extenso ainda. Então, a primeira questão diz o seguinte: as faixas de pedestre, permissão de estacionamento e indicação de mão única são representadas pela cor. Nesse caso, a cor branca. Tanto a faixinha de pedestre, quanto a faixa onde pode-se estacionar, quanto aquela faixa central que indica mão única, elas serão na cor branca. Já a sinalização horizontal é tudo que está desenhado, pintado ou aposto sobre o pavimento, que indica ao condutor a proibição para estacionar. A proibição de estacionamento será na cor amarela. Então, onde tiver a cor amarela não se pode estacionar, e onde tiver a cor branca, aí pode-se sim estacionar. Essas figuras, pessoal, elas não vão vir na prova. Eu coloquei para ilustrar para vocês do que ele está falando, mas não vão vir na prova, tá? A próxima diz o seguinte: as marcas longitudinais, constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento, são as seccionadas, tracejadas, interrompidas, pontilhadas. Elas indicam, né, a permissão de ultrapassagem. E, novamente, a faixa de pedestre com a permissão de estacionamento e indicação de mão única são representadas na cor branca. Então, faixa de pedestre, permissão de estacionamento, mão única na cor branca. Quando for sentido duplo, sentidos opostos, ou mesmo a proibição de estacionamento, aí será na cor amarela. Outras duas questões bem cobradas é como os ocupantes do veículo vão descer do carro. Então, os passageiros do banco de trás, ao descer do veículo, eles devem sair sempre pelo lado da calçada. Então, os passageiros do banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. Mas e o condutor, o motorista? Então, antes de abrir a porta de seu veículo para desembarcar, o condutor do veículo motorizado deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. Então, os passageiros do banco de trás devem sair pelo lado da calçada e o condutor deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários das vias. Com relação à parada e o estacionamento, ele pode perguntar: a imobilização do veículo durante o tempo permitido para embarque e desembarque de pessoas caracteriza-se como? Nesse caso, né, é uma parada porque são apenas alguns segundos. A pessoa não estaciona, não desliga, não desce do carro. Ela faz uma parada rápida, breve para embarque e desembarque. Agora ele pode perguntar: a imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CTB como? Nesse caso, é um estacionamento. Por quê? É um tempo muito superior ao embarque e desembarque. A pessoa vai precisar estacionar o veículo, vai precisar puxar o freio de mão, colocar em neutro, desligar, desembarcar, fazer a operação de carga e descarga e depois prosseguir. Então, essa operação de carga e descarga, que dura mais de hora, é caracterizada pelo CTB como um estacionamento. A figura abaixo representa, então, ele vai dar para vocês essa figurinha ali no preto e no branco, dizendo que aquelas faixinhas ali são na cor branca, e ele quer saber o que ela representa. Aí eu coloquei ao lado a figura real, né, do dia a dia, coloridinha, bonitinha, e essa figura ela representa um cruzamento rodocicloviário. Então, lembrem bem dessa figura, se caso cair, para vocês lembrarem que é um cruzamento rodocicloviário. Ele também poderá perguntar da sinalização horizontal de cor vermelha. Ela regulamenta o quê? Para que ela serve? É para limitação de espaços de ciclovias e símbolos de emergência. Então, se perguntar da cor vermelha, a cor vermelha é a limitação de espaços de ciclovias, como foi na questão anterior que nós vimos, e também símbolos de emergência. Então, o vermelho serve para demarcar área ou símbolo de hospital, farmácia, pronto-socorro e também demarcar a área de ciclovia. A título de curiosidade, a ciclovia é a parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva
de ciclos, delimitada por sinalização específica, claro, na cor vermelha. Já a ciclovia, ela é uma pista própria. Então, a ciclofaixa, ela é junto com a pista de rolamento. A ciclovia, ela é uma pista própria, destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum. Mas ambos, tanto a ciclovia quanto a ciclofaixa, serão na cor vermelha, bem como os símbolos de emergência, farmácia, hospitais, pronto-socorro, entre outros, será na cor vermelha. Ainda com relação ao ciclista, é importante vocês lembrarem duas questões que são muito cobradas. Primeiro, ao ultrapassar um ciclista, o condutor do veículo motorizado deve reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Essa é a forma, a maneira ao se passar por um ciclista. Reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Porém, ele pode perguntar da distância. Pessoal, parem para pensar. Se ele já está falando de distância, a distância ela só pode ser medida em metros, que será 1,5 metros. Então, qual a distância mínima ao ultrapassar uma bicicleta ou ultrapassar um ciclista? 1,5 metros, 1,5 metro. Então, reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança e manter 1,5 metros. É correto afirmar que o ciclista seguro e defensivo quando adulto deve. Aqui ele quer saber como que o ciclista deverá se comportar. Então, o ciclista, ele vai respeitar o Código de Trânsito Brasileiro e, consequentemente, a sinalização das vias. Então, o ciclista, seguro e defensivo, deve respeitar o Código de Trânsito Brasileiro e, consequentemente, a sinalização das vias. Ele também pode perguntar do ciclista desmontado e empurrando a sua bicicleta. Ele é apenas um pedestre que está empurrando uma bicicleta, portanto, ele equipara-se ao pedestre em direitos e deveres em situações de trânsito. Um ciclista desmontado e empurrando sua bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres em situações de trânsito. Ainda com relação ao pedestre, ele pode perguntar da circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias. Neste caso, é simplesmente permitida. A circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias é permitida. Não confundam com o ciclista, por quê? A circulação de bicicletas nas rodovias é proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Agora, o pedestre é apenas e simplesmente permitido. E ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve manter-se em fila única. Essa regra é válida tanto para o pedestre quanto para o ciclista, manter-se em fila única. Então, tanto o pedestre quanto o ciclista deverão sempre se manter em fila única. Agora, com relação às esquinas e com relação à manobra de marcha ré, que é outro item bem cobrado. Nas interseções e suas proximidades, a ultrapassagem é proibida. Interseção é esquina, é cruzamento. Ultrapassar em esquinas, cruzamentos, em locais proibidos ou pelo acostamento são infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos, então tem que tomar cuidado. Aí ele pode perguntar da manobra de marcha ré. Ela não, olhem bem a presença da palavra não, ela não deve ser executada nas esquinas. Então, a manobra de marcha ré será para o quê? Para pequenas manobras, sempre em velocidade reduzida, e será proibido nas esquinas, que é exatamente a próxima questão. O trânsito em marcha ré é permitido apenas para pequenas manobras, pequenas manobras em velocidade reduzida, e será proibido nas esquinas. As duas próximas questões, ele está falando dos ciclomotores. Então, ele está perguntando aonde que os ciclomotores devem ser conduzidos. Então, os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas. Vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade, preferencialmente. Ele poderá ter duas respostas: no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento, ou apenas circular pela direita da pista de rolamento. Então, quanto às regras de segurança ao conduzir ciclomotores, deve-se circular pela direita da pista de rolamento. Então, anotem aí: ciclomotores no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento, ou circular pela direita da pista de rolamento.
no centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento ou circular pela direita da pista de rolamento. Essa outra questão aqui, ela também é bem cobrada e ela pode cair em duas situações. Ele vai contar que os semáforos para regulamentação de fluxo de veículos são compostos por 3 indicações luminosas, dispostas verticalmente, que é o que está de pé, ou horizontalmente, que é o que está deitado, conforme indica a figura abaixo. Nessa questão aqui, ele quer saber da cor verde, aonde que ela é utilizada. Claro que na prova ele não vai estar coloridinho assim, eu que coloquei as cores para vocês terem uma referência. Então, a cor verde, ela vai estar no número 3 e no número 6. Então, se ele perguntar da cor verde, ela é utilizada nas posições 3 e 6. Porém, ele pode perguntar da cor vermelha. Aonde que está a cor vermelha? A cor vermelha está no 1 e no 4. Então, se ele perguntar da cor verde, está no 3 e no 6. Se ele perguntar da cor vermelha, a cor vermelha é utilizada nas posições 1 e 4. Então, vocês precisam lembrar que o 1 e o 4 é vermelho e o 3 e o 6 vai ser verde. Na apostila de vocês, lá nas últimas páginas da parte de sinalização, vocês têm um sinaleiro, um semáforo. Eu aconselho vocês a colocar essa numeração 1, 2, 3, 4, 5 e 6, exatamente como está mostrando nessa figura, que aí vai auxiliar vocês, caso caia na prova, para vocês conseguirem lembrar a marcação, a anotação que vocês fizeram, bem como todos os vídeos de dicas, de macetes, de resumos, eu sempre aconselho vocês a anotarem as dicas e os macetes, porque vai auxiliar vocês na hora da prova, se cair vocês vão conseguir acertar. E aquelas questões que vocês têm mais dificuldade de memorizar, ou todas, se vocês também preferirem, copiem a pergunta e a resposta correta, porque isso vai auxiliar muito vocês, se cair essa questão, de vocês acertarem, porque vocês vão lembrar, porque vocês leram, vocês ouviram e também vocês anotaram. Essa questão aqui ele está falando de manobras, então ele dá 2 veículos, veículo A, veículo B. Ele diz que o veículo A realiza a manobra 1 e 2 e que o veículo B realiza a manobra 3 e 4. E ele quer saber infração, em qual situação que ele vai ter infração de trânsito. Nesse caso, eu coloquei ali em vermelho, o 1 e o 4, ele comete infração de trânsito. Por quê? Notem que essa pista ela é de mão única, então quando o veículo A ele quer fazer a conversão 1, ele teria que ter vindo para a pista do centro, depois para a pista da direita, para depois fazer a conversão. Mesma coisa o carrinho B, quando ele faz a conversão 4, ele teria que ter trocado de pista para ir fazer a conversão corretamente. Então, a conversão está errada no número 1 e no número 4, onde nós temos infração de trânsito. A figura abaixo representa um trecho de rodovia, pista simples. Olha, essa informação é muito importante, porque se a pista simples, a sinalização do centro, ela sempre será na cor amarela. E duplo, sentido de circulação. Então, se é simples e duplo, quer dizer o quê? Que tem apenas uma faixa por sentido e existem 2 sentidos. Então, a faixa central é na cor amarela. Ele quer saber, sinalizado com taxas para melhorar a visibilidade, certo? O que vocês vão ter é essa figura em preto e branco, tá? A cor amarela, a cor vermelha e essa figura eu coloquei para vocês entenderem e fazerem uma referência. E aí ele quer saber o elemento refletivo indicado pelo número 1. Que cor que vai ser? Será na cor vermelha. Ele vai mostrar para vocês preto e branco, tá? Não vai ter a cor vermelha, não vai ter a cor amarela. Eu coloquei para ilustrar. Essa outra aqui, notem que ela é muito parecida, a figura é a mesma. Ele também vai dar no preto e no branco, igual tá no finalzinho dela ali. Eu coloquei para vocês terem referência a cor branca, onde está o número 1, não dá para ver bem, mas eu coloquei ali a cor branca. No centro, a cor amarela, porque novamente é duplo sentido de circulação, ou seja, uma tá indo e uma tá vindo. E ali no número 4, a cor vermelha. Essa aqui, pessoal, por que eu falei para vocês gravarem quando for duplo, que o meio vai ser amarelo? Porque nessa questão ele quer saber todas as cores. A cor do 1, do 2, do 3 e do 4. Como vocês sabem que é sentido duplo, o 2 e o 3, ele tem que ser na cor amarela. Então, as duas cores que estarão ao centro, elas serão amarela e amarela. Independente de ser branco no começo ou branco no final, as duas do centro têm que ser amarelo e amarelo. Por quê? Porque é duplo sentido de circulação. Então, se você estiver indo vendo o número 2 ou voltando vendo o número 3, vai ser na cor amarela. E aí, o número 1 e o número 4, né, que serão
na cor branca e branco. Então, branco, amarelo, amarelo e branco. Considere as manobras de ultrapassagem descritos abaixo. O que ele quer saber? Ele quer saber quais delas são infrações. Então, onde que nós vamos ter infração? 1. Ultrapassar pela esquerda. Ultrapassar pela esquerda não é infração. Por quê? Porque a ultrapassagem, ela é feita pela esquerda. Ela é feita pela contramão. Então, número 1, não é infração. 2. Ultrapassar em interseções. Sim, ultrapassar em interseções, esquinas e cruzamentos, bem como em locais proibidos, bem como pelo acostamento, é infração gravíssima, com 7 pontos, que é exatamente o que está no número 3. Ultrapassar pelo acostamento, sim, é uma infração gravíssima com 7 pontos. Então, já identificamos que na 2, ultrapassar em interseções, e na 3, ultrapassar pelo acostamento é infração. Ultrapassar em viaduto em pista de sentido único. Pista de sentido único quer dizer que ela só está indo em um sentido. Quando for sentido único, é permitido sim. Não vai ser permitido em viadutos, pontes e túneis quando for duplo sentido de circulação, uma vindo e uma indo, certo? Agora, quando for pista de sentido único, todo mundo está indo no mesmo sentido, é permitido sem ultrapassar, tanto em viadutos, pontes quanto túneis, mas nas interseções e nos acostamentos é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. A figura abaixo mostra um veículo estacionado na via pública. Então, ele está dando ali, né, a esquina, que é o alinhamento da via transversal, está dando o carrinho e quer saber o seguinte: de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, um veículo deverá guardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal de no mínimo 5 metros. Ou seja, em relação à esquina, você precisa respeitar a distância de 5 metros. Se tiver faixinha amarela, você vai respeitar a faixinha amarela, porque ela delimita proibição de estacionamento, e quando não tiver, você vai calcular 5 metros. A figura abaixo representa 2 veículos efetuando paradas rápidas para desembarque de passageiros num trecho de rua onde não existe sinalização de regulamentação de estacionamento. E ele quer saber, ele está dando os 2 carrinhos, está dando a direção da via, a pista de baixo está indo para a direita, a pista de cima está indo para a esquerda, e o carrinho 1 e o carrinho 2. E ele quer saber o que está correto. Nesse caso aqui, os 2 veículos eles estão cometendo infração de trânsito. Por quê? O carrinho 1 ele está na contramão. Olhem que a setinha dele está apontando para a direita, mas na via onde ele está, ela vai para a esquerda. Então, o carrinho 1 ele está na contramão. E o carrinho 2, lembrando da questão anterior que nós vimos, ele não está respeitando a distância de 5 metros em relação à esquina. Então, os 2 cometem infração. Essa aqui é muito parecida, só que aqui ele já está dando 3 carrinhos. Então, ele fala que a figura abaixo representa um quarteirão de uma rua de duplo sentido de circulação. Notem que a faixa central é na cor amarela, sem sinalização de regulamentação. 3 veículos estão estacionados conforme indicado. E ele quer saber quais deles estão cometendo infração de trânsito. Aqui ele já contou que é infração, e ele quer saber quais deles. Então, novamente, ó, o carrinho número 1, ele está na mão certa de direção e tá tudo certinho. O carrinho 2, novamente, pessoal, notem que ele está onde? Na contramão, porque ele está indo para a direita, numa via que está indo para a esquerda. E o carrinho de número 3, ele não está respeitando a distância dos 5 metros. Então, o carrinho 3, como nós vimos nas 2 questões anteriores, não está respeitando a distância de 5 metros. Então, infração no veículo 2 e também no veículo 3. Já nessa questão aqui, ele diz o seguinte: a parada no meio de um cruzamento é proibida. Então, notem que ele tem uma placa educativa, todas as placas que têm o fundo branco, as inscrições em preto, são placas educativas e diz: não feche o cruzamento. Esse centro ali, que é pintado em amarelo, nós chamamos de área de conflito. É um espaço por onde todos vão transitar, vão circular, mas ninguém pode parar. Então, a parada no meio do cruzamento é proibida em qualquer situação, para qualquer veículo, em qualquer situação. Então, o condutor, ou ele vai parar antes da faixa de pedestre, ou ele vai parar depois da faixa de pedestre. Então, se o sinal está fechando, tem que tomar esse cuidado para não parar no centro, porque se parar no centro, ali nessa área de conflito, que será pintado na cor amarela, ele vai cometer uma infração de trânsito, porque é proibida em qualquer situação.
Gratidão a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais com relação às normas de circulação e tenho certeza que se qualquer uma dessas questões cair aí na sua prova, você com certeza vai acertar. Gratidão também pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal e gratidão também pelo feedback de vocês, que vocês estão conseguindo passar, que vocês estão entendendo. Então, só tenho a agradecer a todos pelo carinho e claro que eu vou reforçar, se você chegou até aqui, você gostou, você entendeu, gostou das dicas, dos macetes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados todos os dias e, claro, deixa o teu joinha, deixa o teu like e comenta aqui, comenta de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos que eu terei o maior prazer de ler e responder a cada um de vocês. Vou continuar desejando a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, lembrem-se, se ninguém acredita em vocês, eu acredito. Eu estou sempre torcendo e orando pela vida de todos que passarem por esse canal, que passarem por esse vídeo. Então, agradeço a todos e desejo de coração muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas e que vocês possam obter a tão sonhada aprovação. Um abraço carinhoso a todos.